Queridos, a paz do Senhor a todos. Doutor da Palavra aqui no canal A Hora da Reforma, cujo objetivo é falarmos sobre a verdadeira Palavra de Deus e esclarecermos o conteúdo bíblico. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à obra que Deus tem levantado na face da terra. Eu sou apenas um deles levantados para fazer essa reforma. Eu não sou teólogo. Eu sou levantado por Deus na condição de doutor da palavra. Sou uma autoridade terceiro no comando da igreja, como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 a seguir. Então, vamos falar hoje sobre o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz sobre a queda do homem. Quem enganou a Eva? Como isso ocorreu? Vamos lá. Antes da criação do mundo material, existia um mundo criado por Deus da instabilidade, o mundo espiritual. Deus criou o mundo de cima para baixo, ok? O mundo espiritual em cima, e depois ele o revestiu com o mundo material. Então ele fez ali, como ele diz, né? Ele diz no livro, se eu não me engano, em Zacarias, né? Que ele fez as suas repartições, as suas câmaras superiores. Então, o que são essas câmaras superiores? São aí as divisões do espaço aéreo, né, em camadas. Por exemplo, o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu. Então, você tem um céu, segundo céu, terceiro céu. São divisões, né? Para você entender melhor isso, mais ou menos assim, na terra nós temos apenas um chão, né? Então, no mundo espiritual dos anjos, você tem vários chãos. E essas são as câmaras. Por isso você tem primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Eu acredito que vai até o sétimo, porque dentro da ciência, um campo magnético possui 7 frequências, não mais que isso. Então são 7 camadas de elétrons que um átomo pode ter. Mas vamos falar de céu, ok? É que eu gosto de aliar o empirismo científico com a questão espiritual, porque o espiritual criou o empirismo científico, ok? Não é o diabo nem a filosofia do mundo que vai parar isso. Então, o povo evangélico tem que parar com essa história de que se o cientista falou, o cientista não tem o Espírito Santo. Ele é um mentiroso. Ele não conhece as coisas espirituais nem o poder de Deus. Você não pode confiar no cientista. Simplesmente assim, porque ele não sabe. Quem dá sabedoria é Deus. Quem levanta o homem é Deus. Jeremias 14, versículo 10. Todo homem embrutecido no seu entendimento. O apóstolo, o profeta João, acho que ele vai falar no capítulo 3, 27, se eu não me engano. Vá lá e procure. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for concedido. Então, não vem essa de o cara é cientista, eu sou doutor, sei mais que ele. Traga ele para conversar comigo, traga um físico, traga um químico para a gente conversar. Eu vou fazer pergunta, ele não vai saber responder, tá? Essa é a realidade. Porque Deus me deu sabedoria, me deu ciência divina. Então, é para a gente deixar claro que a igreja precisa respeitar quem Deus levanta. Então o céu foi construído de cima para baixo, em várias camadas.
E depois ele fez uma terra cuja forma do campo magnético é plana. Ou você prova o contrário. Quando a Bíblia vai falar aí no primeiro versículo, ele diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma apresentação do projeto que ele faria. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, sem forma, vazio, o torro vavorro que eles falam, coisa e tal. Então, não vem querer falar coisinha não, porque eu sei o que eu estou falando. Eu só não tenho teologia, mas eu fui atrás desses caras, eu escutei, o Senhor me revelou. O Senhor de madrugada me falava o nome deles, eu ia lá e ver o que eles estavam falando, tá? Eu tenho uma formação dada pelo Espírito Santo, não por homem nenhum, não. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 1 e 2. Você não sabe a ciência que existe dentro desses dois versículos. Nesses dois versículos não tem queda, não tem nada aí, porque Deus está criando. E aí você vai encontrar o abismo. O abismo ele tem uma conotação intrínseca ao seu entendimento. Ou seja, um abismo ele tem que ter um começo. Ele tem a noção de profundidade. Mas o abismo não existe sem algo concreto. Porque você tem que aplicar uma matéria para dar entorno a um abismo. Um abismo não existe sem matéria. Ok? Se você não der a noção de chão para seu entendimento, para que haja um buraco, não existe abismo no seu entendimento. Ok? Então, a terra é o abismo, porque a palavra no hebraico Sheol, no grego Hades, e no português inferno, é a mesma coisa. Ok? Então, você vê que o rico e o Lázaro morrem. E o Lázaro vai por ser o pai Abraão para o céu, debaixo do trono de Deus. E o rico vai para onde? Para o lugar de tormento. A prova de que o inferno é debaixo da terra, ela é visível nos vulcões. É um fogo que nunca se apaga. E é um lugar de tormento, sim. Temporário. Ok? Porque as trevas exteriores ficam fora da terra. Mas o lugar de tormento, onde ele conserva, ele abriga, ele retém a alma em seu estado espiritual, este lugar é o inferno. No que concerne aos ímpios, os pecadores, ok? Os salvos não chegam a este lugar. Apenas o corpo cai no inferno. Por exemplo, o patriarca, né? Acho que o Jacó, ele fala que ele vai descer ali ao inferno. Só que o Jacó não foi para o inferno, né? Então o que acontece? O corpo vai cair na terra, que é inferno. Então é uma discussão que o teólogo não chega perto disso. Dá dó. Não tem entendimento para isso. Então a terra é o inferno. A terra é abismo. Então nesses versículos, nos primeiros 2 versículos da Bíblia, você tem apenas uma pedra embaixo, que é um grande ímã.
essa faixa de escuridade, essa faixa divisória é um campo magnético que suspendia as águas. E por que a água ficou suspensa? Porque ela tem propriedade diamagnética. É por isso que as nuvens de uma tempestade não tocam o chão, porque ela vira um grande condutor, um excelente condutor. É por isso que nela viajam os raios. Entende? Então, cientificamente, esse campo magnético suspendia estas águas. E quando a Bíblia expõe a palavra face, ela determina ângulo de visão em relação ao objeto mencionado. Vamos tratar as águas como objeto. Porque quando você vai ali para Jó, no capítulo 38, ele vai falar com Jó, ele fala: Jó, cinge os seus lombos aí. E ali em Jó é que ele vai dar informações do versículo 1 e 2 que nós não temos em Gênesis. Tá? Então a Bíblia ela se comunica. E na Bíblia está faltando o livro de Enoque, tá? Porque ele saiu da terra, Deus levou ele às trevas exteriores, ele viu ali as estrelas que os obedeceram. Quem sabe a gente pode falar nisso até nesse vídeo. E ele viu a pedra que sustenta os quatro cantos do mundo. Só que o livro de Enoque, ele é essa ciência que na tua escola é inconcebível. Então as estrelas que desobedeceram, que rolam sobre o fogo, por exemplo, a matéria está viva. E a prova de que a matéria está viva é o comportamento da dualidade da matéria. Quando o homem foi ver como a matéria se comporta, ela falou assim: não vai ver. Agora eu vou me comportar de uma outra forma. Então, a ciência que você aprende na escola, na teologia, está muito aquém da realidade científica que existe no meio. Ok? Então o Senhor Deus vai falar ali com Jó, que ele usa até a neblina ali para punir os ímpios. Vocês estão longe disso. Vocês acham que o QI está na cabeça. O Senhor fala que ali não, ele fala que é ele que coloca ele coloca o entendimento na consciência, na cabeça, mas a sabedoria mora no coração e nos rins. Por que você acha que no sacrifício não podia comer a fissura e nem o sangue? Eles estão longe disso. Por que no cordeiro você pode comer tudo do cordeiro, a fissura, tudo? Por quê? Porque ele é a sabedoria de Deus. Nós estamos falando de criação agora, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Ok? Porque eu sou doutor, sei falar com propriedade. E estou aqui para ver um de vocês me refutarem. Um teólogo. Me refuta que eu quero ver. Vem falar de ciência comigo. Parece soberba, mas eu estou combatendo a soberba de vocês. Deus me levantou contra vocês. E vocês não vão subsistir contra o ungido do Senhor. Vocês não vão. E eu vou expor aquilo que vocês estão fazendo com a igreja, com a noiva do Cordeiro. Eu sou enviado para isso. Eu tenho autoridade para isso. Vocês são os porcos. Vocês são os cães da Bíblia. E agora eu estou me referindo a pastores e a teólogos. Ok? Não com você que é um santo de Deus. Alguém que precisa ser esclarecido. Então, esse versículo, ele vai expor esta palavra face. Então você vai ter a propriedade do nivelamento no campo magnético. E mais uma vez, não tem homem na face da terra para falar comigo de formas de campo magnético. Não tem, porque não tem estudo sobre isso. Deus me deu. Então ela suspendia esse campo magnético, as águas estavam assim e o Espírito Santo estava acima dessas águas. Ok? E havia esse poder magnético que sustenta as coisas, que suspende as coisas. O homem não consegue fazer isso, porque isso é poder de Deus. Um campo magnético é um poder invisível, espiritual na matéria.
cada campo magnético possui a sua frequência. E na frequência do Sol e da Lua, nós temos uma certa altura. A frequência das estrelas é uma outra frequência, e por isso elas estão acima. E são muito pequenas. As estrelas são muito pequenas, gente. O sistema engana vocês. Elas vão cair todas na última semana. E cá entre nós, se as estrelas fossem do tamanho de um sol que o sistema engana vocês, ela destruiria a terra, não. Mas a Bíblia diz que as estrelas todas vão cair sobre a terra. Agora, se é como o diabo engana vocês, como que todas as estrelas vão caber na terra? O diabo é mentiroso. A ciência, a pseudociência do diabo quer enganar vocês, que o sistema é ateísta. Eu sou ministro da igreja na casa de Deus. Você acha que eu vou poder, você acha que vão me permitir eu subir em cima do altar para falar essa verdade? Não vão. Então, o que ocorre é que havia essas águas suspensas, há uma pedra, um espaço vazio de campo magnético, as águas em cima disso, e Deus vem e diz: haja luz, e aparece um monte de fóton aqui nesse campo magnético. Então Deus junta esses fótons em uma metade do hemisfério, de um hemisfério na Terra. Então você tem metade de um hemisfério iluminado e metade de um hemisfério em escuridade. E aí, quando você tem energia positiva e energia negativa, porque a luz é uma energia positiva, então você tem um motor quântico. Aí está Deus falando com o diabo na sua criação, na sua maneira de falar. Porque o diabo era um querubim, um ser muito especial, e ele queria ser adorado. E ele ainda não tinha feito nada na terra, porque a terra estava em construção. Então, quando ele cria um relógio que vai girar, e vai se chamar dia, e vai marcar ano, e vai marcar século e milênio, ele, na sua criação, na sua forma de se comunicar, está dizendo a Satanás: não peque, ou eu vou te destruir. Cada dia é um cronômetro decrescente. E é por isso que a Bíblia diz: ele sabe que tem pouco tempo. Porque ele sabe que cada volta que o sol dá na terra, sobre a terra, não fora dela, é a terra que está parada, e ao sol, a Bíblia diz que o sol parou, a Bíblia diz que o sol regrediu. Quem está mentindo? Quem está falando a verdade? Quem está mentindo é o diabo, é o sistema intelectual do mundo que diz que a terra gira. A terra está parada, estática. E o diabo está te enganando. O diabo não quer que você creia em Deus. Ele quer tirar a autoridade divina dos ministros que ele dá. Porque se você não estudar, você é um idiota. Você não merece nenhum tipo de atenção. Porque você é um idiota, um tapado, um incapaz. Não merece credibilidade alguma. Mas vamos lá. O inatismo levantou os maiores homens deste mundo. Vamos fazer um vídeo sobre isso. Então, o que ocorre é que esse relógio, ele determinou 7.000 anos.
O princípio uniformitarista dos elementos químicos que datam e dão seus milhões de anos, ele é uma fraude por conta do polônio 218 no granito. Vai lá, digita na internet, idade da matéria, idade da Terra, e você vai encontrar lá o Dr. Robert Dentry. E ele vai provar em todos os simpósios, jamais ele pôde ser refutado. E existem os mentirosos que dizem que foi refutado. Então publica lá na Nature, na Science, nas revistas, para estar sujeito, né, ali uma análise. Vai lá e prova isso. Do contrário, não pode ser refutado. Esse elemento, polônio 218, indica que o granito surgiu instantaneamente. Ele veio e se solidificou em questão de segundos ou minutos. Ok? E é por isso que nós temos cores diversificadas, diferentes no granito. Porque a criação é instantânea. Eles mentem. Estou falando de ciência e Bíblia. Ok? Dá esse livro aqui para o teu teólogo. Dá esse vídeo aqui. Comenta sobre esse vídeo. Compartilha com os cientistas, para ver o que eles falam sobre o assunto. Então a Terra é criada. A contaminação do diamante, por exemplo, com datação é impossível, né? Está lá. Mas vamos lá. Então, havia essa pedra, havia um campo magnético que suspendia as águas. Deus criou a luz chamada dia, e essa luz começou a girar. Então, quando Deus chega na sua eternidade, e Ele diz, haja luz e separa, há uma tarde e amanhã. É como se Deus estivesse no centro da terra, né? E aí passasse uma tarde e viesse a outra manhã. Porque quem foi girando foi a luz. O dia tem 24 horas. Só que não. Porque nós temos todo ano, ano bissexto. A cada 4 anos, ano bissexto. Então são 24 horas e mais alguma coisa. Está lá no livro de Enoque, porque isso acontece. O livro de Enoque é a Bíblia, gente. A gente precisa fazer concílio. Ei, homens de Deus, vocês que estão aí do outro lado, vamos fazer um concílio contemporâneo com pastores, profetas, doutor. Vamos fazer um concílio para colocar o livro de Enoque na Bíblia. Não existe uma falha, aquilo é Bíblia. Então o que ocorre é que esse relógio escatológico começa a girar. E enquanto ele gira, um dia, no segundo dia Deus chega e diz, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, ó glória. Então, Deus cria o firmamento. Ele sai exatamente no meio destas águas e separa metade delas. Metade vai para cima e metade fica no mesmo lugar. E esse firmamento chama-se domo. É uma estrutura de cristal que impede a NASA de sair do mundo. Com as suas viagens mirabolantes a um espaço imaginário, nunca ninguém pode provar, porque fica tão longe no mundo das ideias. E aí, alguém pega um filme e coloca lá, dizendo que foi para Marte, que foi para Júpiter, que foi para isso. Hollywood vai mais longe. Hollywood faz melhor. Hollywood tem Avatar, gente. É muito interessante. Então vamos lá. Você vê a criação de Deus formando um domo.
É uma quadra invertida. Por isso, Deus fez as suas câmaras superiores, a moradia dos anjos. São milhões e milhões e milhares de milhares. Em torno do grande, altíssimo, do poderoso Criador dos céus e da terra. É coisa maravilhosa que você não pode ver. Bem-aventurados são os que não veem, creem. Que um dia herdarão o reino da glória. A terra, se vocês vissem, se vocês pudessem contemplar a glória em que nós é de ser revelada. Tamandarácia. Então ele cria um dom e deixa a água por fora da terra. E deixa a água por dentro da terra. E os dois aluviões de águas, os dois volumes de água, são exatamente iguais na sua proporção e na sua medida de metros cúbicos de água. E agora que Deus faz o firmamento, por que Deus faz esse firmamento? É para ele morar em cima dele. Ele vai morar em cima desse firmamento. É por isso que na Bíblia está escrito que ele é o Deus que habita no meio do dilúvio. Me esqueci o salmo que está escrito, acho que é o Salmo 27, se eu não me engano, versículo 10. Eu acho que é isso aí, mas está lá. Então, o que ocorre? Ele está fazendo, ele sabe o que tem no coração do querubim guardião, por conta da vida dos 7 espíritos que há lá dentro. A Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo 20, versículo 30, que o espírito do homem, que é os 7 espíritos de Deus, é a lâmpada do Senhor, pelo qual ele sabe todos os nossos pensamentos. Por isso ele diz que antes que a palavra sai da nossa boca, ele já conhece o pensamento. Lucas 12, a partir do versículo 2: não há nada escondido, ou glória, que não haja de ser manifestado, revelado. Tudo que você falar no escurinho, o Senhor vai fazer todo mundo saber. Seu pecado vai ser exposto, explicitamente gritado sobre o telhado. Ei, ele é um adúltero, ela é uma adúltera, está fazendo escondido. Mas Deus é o Deus que vai lá onde você pensa que ele não sabe. Ele vai usar o homem dele para expor o teu pecado. Hipócrita. Não vai entrar no reino dos céus. Então vamos lá. O que ocorre é que o mundo é criado. Então, ele sabendo que o querubim guardião vai trabalhar com afinco, incansadamente, para ser adorado, coisa que não é devido a ele, na criação agora, ele já está preparando um dilúvio. Pensa que alguém pode pegar a Deus? Ele deixa água por fora da terra. E agora? As águas que ficaram dentro da terra. Ele vai dizer a ela: juntem-se as águas num lugar e apareça a porção seca. Então essas águas tocam no abismo, na pedra que sustenta os 4 cantos do mundo. E, como diz o apóstolo Pedro, as águas surgiram no meio, a terra surgiu no meio das águas, e no meio dela
subsiste. Então você tem uma Pangeia, é um bloco apenas de terra, e água em todo o seu entorno, em todo o seu redor. E você tem aquilo que eles dizem ser o continente da Antártica. Isso não existe com Pangeia. Ele é uma borda. E eles fizeram um acordo para ninguém ir lá, nem com o celular tirar foto, porque você não pode provar a criação de Deus. É por isso que houve a Operação Fishbond e outras operações. Porque eles alegam que você vai lá e derreter um gelo. Você vai roubar um gelo lá se você for lá. Não pode, gente, lá. Se você for lá, eles afundam a sua embarcação, eles matam você. É sério. Porque lá está o domo. Se você for lá com o seu celular, você filma o domo. E eles não querem mais que nós façamos isso. Porque o Deus deste século é quem comanda ele. Tá? Então você tem uma escolha. Ou serve a Deus, ou serve o Deus desse século. Tá? Servir a Deus é ser fiel à palavra dele, ser fiel à tua esposa, ao teu esposo. Não minta, não rouba, não mate. Vá para a Bíblia e respeite as autoridades que Deus levanta. Aí você é um crente. Do contrário, você é um perverso. Você é um réprobo. Você é um joio travestido. Somente isso. Mas no final, os anjos que você não vê vai catar você como feixe. Vai jogar onde? Lá no mar. É para lá que você vai. Mas não existe morte espiritual, não. Porque a ressurreição ressuscita os ímpios também. E é para lá que essa gente vai. Então, o Senhor Deus faz esse relógio. Ele cria o domo, que é uma grande estrutura de cristal. Deixa a água para cima da terra. E aí ele faz a água que está embaixo descer. Veja bem que ele quebra um pouco da magnitude do poder diamagnético que havia na água. Era muito mais poderoso. Então essa ação diamagnética, comportamento diamagnético que havia na água, ele desce e toca esse ímã. Ficou muito fraco. Ele enfraqueceu demais o diamagnetismo da água. E aí aparece a Terra, e agora ela na forma de Pangeia. Aí ele vai fazer a sua criação. E agora, vamos dizer que agora ele fez a árvore, os animais e os homens. E o homem, né? O homem Adão. Aí então, vai entrar em cena o querubim guardião. A inveja angelical da roupa colorida de Adão. Sabe qual era a roupa colorida de Adão? Era Eva. Só Adão tinha. E agora, os anjos vão falar assim, porque eles são macho, tá? Os anjos são macho, Deus é macho. Agora, se você não sabe, se você vai falar assim, não, Deus é espírito, você não pode falar coisa, você não sabe o que é espírito, tá? Não vem com subterfúgio não. Deus é macho. Nós somos criados à semelhança, à imagem de Deus. Jesus Cristo é macho e foi circuncidado ao 8º dia e ele é Deus. Circuncidou o quê? Um pênis no corpo do Santíssimo Deus. Então não vem com hipocrisia não. Aí Deus cria Eva, e semelhante à roupa colorida que o José tinha e despertou inveja no coração dos irmãos dele, assim a roupa colorida que era Eva e pertencia apenas a Adão, porque o homem é Deus com D minúsculo,
e Deus por isso atua na congregação dos deuses, segundo o Salmo 80. Então, os anjos, 200 anjos ali, são assediados pelo querubim guardião, e eles decidem fazer um acordo. Então, o querubim guardião, sabendo da genética, porque a Bíblia diz que não há segredo que se possa esconder dele, e ele é o homem mais sábio que Daniel, e por isso Daniel é o homem mais sábio do mundo, não é Salomão, ok? Porque Salomão falava de coisas que você vê. Daniel, ele dava o sonho sem ser contado e a interpretação. Então, há níveis de revelação, de sabedoria, ok? Então, o querubim guardião vai e fala para eles que se eles fossem lá e fazesse com que o homem pecasse, eles acelerariam a natalidade. E aí a chance de vir mais mulheres para eles seria acelerada, né? Pela concepção. E é que um anjo Gadriel não é o querubim guardião, porque cientificamente o único corpo que poderia suportar o querubim guardião dentro dele foi o corpo de Moisés. O único corpo. Porque o corpo de Moisés viu a Deus pelas costas e ficou vivo para contar a história. Não foi Jesus Cristo, foi o Deus Pai. Então por isso que ele vai tentar lá ressuscitar o corpo dele. Para quê? Para fazer com que o povo pecasse e Deus destruísse a semente da mulher e Jesus não viesse a nascer. Ok? Então, o inimigo das nossas almas, fala a esse contingente de 200 anos, descrito pela Bíblia no livro de Enoque, e trabalhado com todo o resto da Bíblia, inclusive os apóstolos falam muito disso. Ele vai e diz para eles como isso aconteceria, se eles fossem lá e fizessem ela cair, fizesse um homem cair, o processo de natalidade seria acelerado. Então vai um anjo Gadriel, está lá em Enoque isso, ele entra na serpente, então tinha que ser alguém com uma glória e com uma unção muito menor do que o querubim guardião, para poder entrar na serpente. Então veja bem, a Bíblia vai tratar com a seguinte situação: tem demônio que sai com o nome de Jesus, é uma certa unção daquele demônio. Só que quando o demônio é forte demais, ele não sai só com o jejum, né? Ele não sai só com oração, tem que ter o jejum também, ok? Agora, no caso do espírito do anticristo, por exemplo, não sai com jejum, não sai com oração, porque ele é uma filosofia. Esse espírito é poderoso para tornar a verdade e mentira. Olha a seriedade disso. Mas eu não vou tocar nessa ciência, porque há muitos que não podem compreender, ok? Então, esse Gadriel vem, toma a cobra e engana a Eva. E a Eva então leva o seu marido, ambos caem, e logo depois eles são expulsos do paraíso, e ali nasce o primeiro homem. Consequentemente, a natalidade das mulheres não é mencionada, mas um Caim e um Sete, por exemplo, casou-se com as suas irmãs. E a Bíblia não fala aqui do nascimento delas, mas só fala do nascimento deles, porque o homem é a cabeça, né? Infelizmente o feminismo é contra isso. Então, quem tomou o corpo da cobra não foi o Satanás em pessoa, foi um anjo que estava ali, né, macumunado com ele. E estes anjos ficaram
na face da terra e começaram a casar-se. Então geraram, como o homem vivia 1000 anos e os anjos são eternos, nasceram gigantes do tamanho que os filmes dão, né? O filme João e o Pé de Feijão, né? Ele vai lá, é daquele tamanho de gigante lá. Vai lá no filme que você vai ver, é daquele tamanho de gigante que nós estamos falando. E aí os pais dele, eles começaram a comer, o homem comer animal, vaca, como se fosse um tira-gosto. E aí a terra clamou, tá? E é por isso que existe em Gênesis 6 aquela narrativa e aquela situação, e também no livro de Enoque, a partir do capítulo 7. Então, aí vai os anjos e faz uma, vamos falar assim, uma miscigenação, né? Será que eu posso falar assim esse termo? Ele pega 200 animais de uma espécie, 200 animais de outra espécie, e pega também a semente do homem e faz uma cruza disso. E aí nascem os dinossauros para matar a fome dos gigantes. Então, esse é um dos segredos que a teologia jamais vai deixar você ter, chegar à compreensão, porque a teologia é do Satanás, ela é do diabo, e o evangelho não está confiado somente na mão dos pastores, mas também na mão do doutor, que vem por revelação do Espírito Santo. Desta forma, os anjos começam a casar, gera esse gigante, começa a fazer umas coisas ali terríveis, e matar e coisa e tal, e eram os valentes naquela época. E a Bíblia em Gênesis 6 vai falar que houve ali, né, esses gigantes antes do dilúvio e também no dilúvio, ou seja, antes e depois. Ok? Então, o Davi luta com quem? Com o gigante. Números 13, 33 vai dar lá quem? Os gigantes, né? Quando o Caleb e o Caleb e o Josué, eles vão lá e eles veem esses gigantes, né? E ali é a mesma palavra que aparece em Gênesis 6, ok? Mas se apresenta isso para o teólogo fala assim: mas eu não acredito. Por que ele não acredita? Porque ele é um safado, ele é um filho do diabo, porque ele não é doutor. Se ele for lá um pastor, e pastor não tem o direito de legislar sobre teologia na igreja, não tem esse direito. Então ocorre isso, Deus faz isso, os anjos vêm, criam os gigantes, criam os dinossauros, e é por isso que os dinossauros não entram na arca, porque não é criação de Deus. E é por isso que os gigantes ali são tratados como espíritos demoníacos, porque não é criação de Deus, não é da vontade de Deus essa união. E eles ficam na terra até o capítulo 18 de Abraão. Por que eles ficaram na terra? Por que Deus não os destruiu? Porque a única forma de destruir os anjos de Gênesis 6 seria mandá-los para o inferno. Então eles só foram para o inferno, presos, quando o querubim guardião, o qual ficou no céu, assediou a terça parte, e quando ele teve ali um número de anjos firmados naquele propósito de se rebelarem contra Deus nos céus, então neste momento cumpre-se aí o que Jesus diz: eu vi Satanás descendo como um raio, Apocalipse 12, aí o Miguel foi, batalhou e coisa e tal, e mandou ele para baixo. Por quê? Foi nesse dia que Deus veio cumprir uma ordem, né, uma diligência angelical para punir a fornicação. E é por isso que Sodoma e Gomorra vai ser punida, porque a ordem veio do alto, que os anjos estavam fazendo o quê? Fornicando, indo após outra carne. Ok? Fornicar é deitar-se com uma carne que não é sua. Quando o homem
junta-se com a mulher, biblicamente eles se tornam uma carne. Essa é a sua carne. Qualquer outra não é a sua carne. Aí você fornica, você adultera. Ok? Então, houve anjo na terra, os quais deixaram o céu e pecaram na terra, e por quanto eles pecaram segundo os homens, eles vão ser julgados segundo os homens, como a Bíblia diz. Mas os anjos que pecaram nos céus, pecaram um pecado que não é a semelhança de Adão. Por isso o apóstolo Paulo vai ali em Romanos 5, ele vai dizer que a morte reinou até sobre aqueles que não pecaram na semelhança de Adão. Porque o pecado do contingente dos 200 anjos que ficaram na terra é diferente da terça parte. É diferente do pecado que a terça parte cometeu. Então, por isso é que esses anjos ficam na terra e eles constroem as pirâmides. As pirâmides são o grande símbolo e a grande prova de que havia um conluio angelical dessa subversão contra Deus. Porque existiram dois contingentes que pecaram de forma diferente, mas o objetivo era um só: fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Para esse vídeo não ficar tão longo, o Senhor, diante de todo aquela subversão à vontade dele, porque a mulher não poderia se deitar com o anjo, ele faz o quê? Ele manda o dilúvio. Aí o dilúvio mata os dinossauros, mas Deus salva aí os animais e Noé. Mas os anjos continuam a se deitar com as mulheres, porque Deus não poderia prender-eles naquele tempo, porque Ele estava esperando que a terça parte nos céus tomasse a sua decisão. E então, como houve uma parte que não quis aderir à rebelião do querubim guardião, então quando houve um posicionamento de ambas as partes, um contingente de obediente, um contingente de obediente da direita e um contingente de rebeldes da esquerda, que não vai fazer a vontade de Deus, então Deus faz botar um fogo no meio deles, pune eles, o que marca o corpo deles, Assim como houve com o homem. Quando as células do homem passaram a se degenerar, a apodrecer literalmente, então esta é a morte que há no corpo do homem. E a morte que há no corpo angelical, essa não tem mais cura, mas a do homem tem, e chama-se ressurreição dos mortos. E como o anjo é eterno, ele não pode mais receber essa cura. É por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para nos salvar. Então essa é a verdadeira história da Bíblia. É claro que eu tenho muita ciência para explicar ainda a criação do Sol, das estrelas, os campos magnéticos e essas coisas todas, mas a gente vai fazer num outro vídeo. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que você cresça na graça e também no conhecimento.